Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente ao nosso centro. Temos a maioria das pessoas, eu diria todas as pessoas aqui conhecidas, mas eu vou comentar pelas pessoas que às vezes assistem o nosso vídeo pela internet. Nós somos o Grupo Sim, somos o Grupo Espírita aqui de Michigan. Fazemos as nossas reuniões todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, aqui em Farmington Hills. Estamos nas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, onde nós publicamos os vídeos, provavelmente é onde você está vendo esse vídeo. Nós realizamos palestra aqui das 7h30 da noite até em torno das 8 horas. Durante a palestra nós temos, para quem tem filho pequeno ou crianças, pode trazer, nós temos evangelização infantil, que acontece em paralelo. Nós temos um livro de vibrações que passa aqui para as pessoas colocarem o nome de pessoas queridas, para quem elas gostariam que nós fizéssemos orações, que acontece depois da palestra, eu já vou comentar. Nós temos a biblioteca, todos os livros estão livres para serem emprestados. A Lúcia é a nossa coordenadora, quem quiser pegar um livro, fique à vontade para conversar com a gente. Depois da palestra a gente faz um passe mediúnico na sala ao lado. E nós temos um estudo que é feito toda segunda-feira às 8 da noite, que é pela internet, através da plataforma Zoom. Quem tiver interesse também entre em contato com a gente, que o Ricardo ou o Tony Babler podem ajudar com isso. E de tempos em tempos a gente organiza eventos, que é como a gente consegue receber ajuda para manter o aluguel do lugar aqui e também ajudar outras organizações beneficentes também. O próximo evento a gente está planejando para o começo de abril. A princípio a data é dia 1º de abril e a gente vai ter uma reunião aqui em breve, onde a gente vai fechar os detalhes e a gente vai começar a divulgar para vocês com mais precisão, tá bom? Então tá. Então vamos nos concentrar agora, como diz o Babler, como os antigos faziam antes de partir para uma viagem. Vamos nos preparar com uma oração, agradecendo a espiritualidade que chegou aqui anteriormente para preparar esse ambiente, que está junto a nós, ao nosso lado, sempre nos auxiliando, nos intuindo boas ideias. Agradecer por todas as oportunidades que recebemos nessa vida de fazer o bem, por todos os desafios que recebemos nessa vida, onde podemos aprender novas lições, todas as expiações que temos, todas as provas. Todas elas têm um sentido e podem nos trazer algo de bom. E dessa forma, nos preparamos para a palestra de hoje, que possamos aprender com o tema de hoje, que possamos trocar ideias e que com isso possamos, ao final dessa reunião, estar reenergizados, que possamos continuar a nossa trajetória dessa semana reenergizados e preparados para mais uma semana de trabalho do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, e obrigado, espiritualidade. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, pessoal, é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. O capítulo se chama Buscai e achareis. O tema que eu vou falar hoje aqui para vocês é o tema que diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E Kardec, citando Mateus, o Evangelho de Mateus, começa esse tema com a seguinte citação do Evangelho: pedi e se vos dará, buscai
Então, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, como nós somos ainda imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Assim como começa o tema dessa palestra. Então a frase é: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Talvez numa análise rápida, a gente poderia imaginar que o que está dizendo aqui é que basta a gente pedir aquilo que a gente quer, que a gente vai receber. Contanto que a gente seja religioso, tenha uma fé fervorosa, a gente vai conseguir aquilo que nós pedimos. Estudando para isso daqui, eu encontrei um texto muito interessante que ajuda a entender essa frase no livro Pão Nosso, de Emmanuel. Hoje está cheio de citação de Emmanuel aqui. Emmanuel foi bom nesse tema. É o capítulo 109, que chama 3 imperativos. Pedi, buscai, batei. São os 3 verbos que estão naquela frase. Estes são 3 imperativos da recomendação de Jesus, não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas olha que bonita essa frase. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Quantos de nós já não fizemos isso? Muitas vezes a gente tem um desejo. Nem sempre esse desejo é de alguma coisa que vai fazer o bem pra gente. Nem sempre é para uma coisa que a gente está preparado. Nem sempre é uma coisa lícita. Então, depois do desejo, depois que nós pensamos em pedir alguma coisa, nós temos que pensar de todos os desejos que nos aparecem, quais são os desejos que a gente precisa realmente seguir. Então segue aqui o Emmanuel. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime,
e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Como eu disse, muitas vezes a gente tem um desejo, e isso é claro, aqui mostra uma das coisas que eu vi, né, estudando sobre isso, é a diferença do desejo e da vontade. Muitas coisas vêm para nós, aparecem na nossa cabeça, a gente quer fazer. Só depois do exame cauteloso, a gente escolhe quais são as coisas que a gente realmente quer fazer ou precisa fazer. E depois a gente realmente precisa colocar aquilo em prática, né? O desejo, ele é aquele negócio fugaz que aparece na nossa cabeça. É uma coisa que está mais relacionada com os nossos instintos, aquilo que a gente tem como instinto mais básico do que com a racionalidade. E a vontade é o que disciplina esse desejo. Como diz Emmanuel, de novo, no outro livro, Pensamento e Vida, capítulo 2, Vontade, que complementa essa ideia. Ele diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ou seja, a diferença do desejo e da vontade. A vontade é o que faz o filtro no desejo. É como se fosse o nosso juízo, né? Um exemplo que veio na minha cabeça da diferença do desejo e da vontade é, no meu caso específico, eu desejo ter uma moto. Eu adoro andar de moto. Eu tinha moto no Brasil, mas depois nasceram os filhos, foi nascendo filho, nasceu mais filho, e eu não vendi a moto. E eu adoro andar de moto, eu quero ter moto, ainda vou ter uma moto, mas eu ainda não tive vontade de comprar uma moto, porque eu sei que eu não vou conseguir andar de moto do jeito que eu quero andar de moto. Então eu ainda estou segurando, mas um dia talvez seja o momento certo. Então é um exemplo que veio na minha cabeça, né? O desejo não é uma coisa ruim. O desejo, como disse ele aqui, Emmanuel, operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Ou seja, é aquela chama, o desejo é a chama que te faz buscar algo novo. Nem sempre esse algo novo é bom. Então a vontade vai ter que analisar os desejos e decidir o que é bom. E aí a gente deseja, a gente busca, mas a gente, ao pedir o que a gente pede para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, nós não podemos nos colocar numa situação passiva. E continua Kardec no Evangelho. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. Ele tem mais os instintos dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Porém, Deus deu para a gente algo muito diferente do que Ele deu aos outros animais.
que é o desejo incessante do melhor. O homem, desde o período primitivo, ao invés de usar próprias unhas para caçar, ele começou a talhar uma pedra para criar uma ferramenta. E depois fez a roda e assim por diante. E hoje a gente está aqui, né, com internet sem fio. É esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas e às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então eu fui lá no Livro dos Espíritos para entender sobre a lei do trabalho. E lá no Livro dos Espíritos está escrito assim, a questão 674, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, é uma lei que a gente precisa trabalhar? A resposta é a seguinte, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades, a gente precisa de dinheiro agora, e os gozos também. Então a gente vive muito melhor, mas a gente precisa dos meios para viver. E é com o trabalho que a gente consegue isso. Na pergunta seguinte ele pergunta, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E essa é uma importante. Respondeu os espíritos, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer ocupação mental, trabalho físico ou intelectual é o trabalho e todos eles são importantes. Por que o trabalho se impõe ao homem? 676. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Isso foi escrito em 1857, hein? É claro que já existia muito trabalho naquela época, né? Mas é uma coisa interessante. O progresso moral, e essa é uma que eu achei legal também. Pergunta 780, essa daqui é na lei do progresso. Já não é mais a lei do trabalho. Pergunta Kardec. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque disse aqui Kardec no Evangelho que essa máxima segue as regras da lei do trabalho e da lei do progresso. Então, o progresso moral acompanha o progresso intelectual? A resposta dos espíritos é: o progresso moral decorre do trabalho do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, isso a gente pode comprovar no nosso dia a dia. A gente vê pessoas muito inteligentes que claramente não têm o seu progresso moral no mesmo nível do progresso intelectual. Muitas vezes nós mesmos, né? E acho que a maioria de nós, talvez. E Kardec continua perguntando, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E a resposta achei bem interessante, porque é incrível como as respostas são muito concisas e claras, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, uma vez que você aprende intelectualmente a diferença entre o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do isso é bem interessante também, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, como a gente fala muitas vezes sobre o livre-arbítrio, aquela discussão, nós temos livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio no mesmo nível do nosso desenvolvimento. Conforme a gente se desenvolve mais, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de livre-arbítrio aumenta. O nosso bandwidth, como eles falam aqui em inglês, né? Então, por isso Deus nos permite trabalhar para nos desenvolver, minha conclusão, para que tenhamos mérito pelas nossas próprias obras. E continua Kardec no Evangelho. Se Deus
houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. E continuando, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, o que é muitas vezes um engano de pessoas que conhecem o espiritismo, ou no início do espiritismo, acham que o espiritismo ou o conhecimento ou a comunicação com os espíritos vai trazer para elas algum atalho na vida. O espírito vai dar alguma número da Mega Sena, vai falar para eles o que eles têm que fazer na vida e assim por diante. Mas o trabalho da espiritualidade não é isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Ou seja, eles querem nos ajudar, mas o trabalho é nosso. Tem uma frase também de Emmanuel que diz o seguinte: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Ou seja, toda vez que a gente tem a oportunidade de encarnar, na nossa evolução como espírito, a gente tem a oportunidade de conseguir um atalho. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Achei interessante. Então continua Kardec aqui no Evangelho. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela se vos dará, será dada. Pedis forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentar-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, o sentido principal desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de curto, traz uma mensagem muito, muito importante, muito relevante para nós, como espíritas ou mesmo espíritos encarnados, independente da religião. Que a gente tem que, depois da gente querer coisas boas, querer coisas, né, como um todo, e decidir quais são as coisas que a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás. Muitas vezes a gente acha que as dificuldades estão ali e era para elas estarem ali. Muitas vezes a gente remover ou trabalhar para superar essas dificuldades é uma coisa que vai nos trazer muito benefício e muitas lições. Eu queria concluir esse tema com 2 textos de Emmanuel também, que eu achei muito legais. Esse primeiro é do livro Fonte Viva, capítulo 11, chama Glorifiquemos. Ele cita um trecho aqui de um evangelho, diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre.
Paulo. Filipenses 4:20. Quando o vaso, aqui é Emmanuel, né? Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja o Pai glorificado para sempre. Bonito, né? E o outro é também de Emmanuel, Caminho e Verdade e Vida, é o livro capítulo 73, chama Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Achei muito bonito também esse texto de Emmanuel e mostra que, ou seja, nos indica que a gente, apesar de todas as dificuldades que a gente pode ter na nossa vida, a gente tem que ser agradecido pela oportunidade que temos aqui, como Emmanuel disse. Emmanuel está sendo forte hoje. Toda a oportunidade que nós temos aqui na Terra é um atalho que nós temos a oportunidade, né, de pegar. Não é que a gente vai pegar, a gente tem a oportunidade. Então, que nós possamos, como disse Kardec, né, pedir, buscar e bater. Não, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. É isso. Comentários, perguntas? É interessante que você falou a respeito de, estava falando, pensando aqui, eu não perdeu o que você falou, vai estar gravado. Você falou que a gente pede e recebe, e também é uma oportunidade isso, né? Para a gente aprender a pedir, né?
Aí eu fiquei lembrando aí, de mim mesmo, quantas coisas eu perdi e recebi, várias coisas. E aí depois eu vi que não foi tão bom assim, né? Eu tenho que tomar cuidado também. Eu acho que esse pedir e receber a gente vai aprendendo o que pedir, é o que você falou, aí usar a sua vontade, né, a sua razão, dentro do seu conhecimento para pedir aquilo que você não vai se arrepender depois, né? Porque até nisso a gente aprende, né? Você pede algumas coisas e acaba recebendo, depois você fala, e quantas coisas a gente recebeu que não pediu, né? E foram coisas boas, né? Exatamente. Boa, obrigado. Mas aí que tá aquilo que você falou também. A gente pede uma coisa e é bom pra gente aprende, a gente pega uma coisa e é ruim pra gente aprende também. Sim. A gente começa a saber diferenciar o bom e o ruim e isso faz a gente crescer. Exatamente. Como diz aqui, né? Tem a tempestade, depois tem a alvorada. Tudo é maravilhoso, né? Como diz aqui, ó. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus, né? Inclusive o nosso sofrimento. A nossa dor, eu diria, né? Porque essa é outra palestra, mas o sofrimento é uma escolha que nós temos, né? Mas deixa pra lá. Mais algum comentário? Sim, você comentou sobre ter a dificuldade e ter a opção de trabalhar para poder eliminar, né? Que também é um aprendizado, né? Talvez seja uma opção. Você acha que é uma opção ou, na verdade, é uma maneira de a gente aprender também? E, assim, as dificuldades são para a gente se desenvolver mais? Eu acho que todas as oportunidades, todas as dificuldades, são, sem exceção, oportunidades que a gente tem para nos desenvolver. Se a gente, não dá para a gente saber qual é o obstáculo que a gente deveria tirar ou eventualmente que a gente deveria se resignar. Eu acho que das duas formas você pode aprender. Das duas, não existe uma regra, né? Eu acho que não tem um manual. Eu acho que, como eu estou me repetindo aqui, de todas as formas você tem como aprender. E voltando para talvez uma outra palestra, a gente sempre, no meu entendimento, aprende melhor quando a gente consegue aprender pelo amor. Porque na maioria das vezes a gente tem a oportunidade de aprender pelo amor antes de vir a opção dor, né? Então, mas às vezes vem a opção dor e a gente também tem que ser agradecido, porque às vezes a gente não estava preparado para aprender pelo amor. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Mais algum comentário? Na verdade, uma pergunta para você, porque o tema é ajuda-te e o céu te ajudará, né? Como que você pegou isso? Como que você internalizou esse ponto? O que é o céu para você e o que é esse ajuda-te? Muito boa pergunta. No meu entendimento, a conclusão falando em poucas palavras, do que se trata isso, significa o seguinte: trabalha que a espiritualidade, os espíritos amigos vão ajudar no que te dar forças para continuar no seu caminho. Não peça de uma forma passiva, esperando que a resposta ou a solução do seu problema venha de fora, porque ele vai vir de dentro de você. Você vai ter ajuda, mas você precisa caminhar os passos. Ninguém vai caminhar os passos que você precisa caminhar. Eu penso que talvez essa ajuda que eles falam da gente pedir e tal, ela tem muito a ver com a gente conseguir enxergar, como você falou, aquilo que está dentro da gente, né? Porque a gente vive nesse mundão doido aqui e por muitas razões, às vezes a gente acaba se afastando da gente mesmo. E às vezes fica difícil, às vezes a gente ignora a nossa intuição, a gente só aprende mesmo na dificuldade, na hora que leva um susto. Então, que nem falou das dificuldades, ensinos, eu acho que as dificuldades são oportunidades como
as coisas boas também, como você falou, o amor, enfim. Só que é como se a vida estivesse tentando te mostrar. Se você não chegou de um jeito, ela vai continuar te mostrando. Às vezes de uma maneira mais difícil, né, mais dolorida e tal. Mas talvez se a gente se voltar para dentro da gente, se voltar para Deus, pede para Ele te mostrar, porque às vezes a gente acaba tendo muitos bloqueios, eu acho, na nossa vida, e dentro do que eu tenho visto, estudado, sei lá, a gente fica meio que paralisado em muitas situações, não consegue ir para frente, e aí fica pedindo coisas, situações, ao invés de pedir uma sabedoria para enxergar, mas o que está acontecendo? E aí, até hoje eu ouvi alguma coisa no sentido assim, que quando a gente encontra aquela situação, aquela coisa que está apertando ali na gente, que seria a sua trava, é como se fosse uma mola. A hora que você apertar, ela fizer uma pressão ao contrário, ela vai te jogar lá para cima. Então, assim, aquela situação, quando você pediu para Deus, você enxergou aquela coisinha que era uma trava na sua vida, pronto, você vai libertar a sua mente. Então, às vezes a gente descobre coisas da nossa vida, da nossa infância, sei lá, que acabou travando a gente naquela situação, cegando nossos olhos ou tampando os nossos ouvidos para a gente ouvir a voz do nosso coração. E aí eu acho que é nisso que fala, da gente pedir esse tipo de ajuda, sabe, para se conectar. Porque se a gente está aqui para crescer, para evoluir, que eu penso que é para isso que está aqui, essas outras coisas todas mundanas, elas só são um plus aí, sei lá, ferramentas, enfim. Mas a questão é a gente crescer, é a gente se transformar. Então a Bíblia, a palavra sagrada, ela é isso que está lá. É isso que o conteúdo dela serve para essa questão interna mesmo da gente, sabe? Que às vezes a gente lê uma frase não, de lá, sei lá, do evangelho, enfim, e não entende. A gente vê um sinal na vida da gente tentando mostrar uma coisa, a gente não entende. Então, se voltar para si, levar o pensamento e pedir para Deus, o que eu não estou vendo aqui? O que está tampando os meus olhos? Que situação é essa? Eu quero sair disso, né? Sim. E aí eu acredito que essa ajuda venha, né? Não, com certeza. Como disse aqui, né? É tanta coisa. Aqui, ó. Pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. E você será ajudado. E essa é a parte importante, né? Como você falou, às vezes você precisa primeiro se conectar com você mesmo, para então você se conectar com Deus e com a espiritualidade, com os bons espíritos, e assim você vai conseguir dar o próximo passo para remover aquele obstáculo ou para passar por uma nova fase na sua vida. Concordo com você. Eu acredito que é isso que a gente está aqui para fazer, crescer, evoluir, e com esse crescimento, acho que quando a gente está conectado, a gente começa a se expandir, a transbordar, e aí transbordando você vai passando isso para outras pessoas também, e que seria você estar ajudando, né? Às vezes você contagia, né, o outro com essa mesma energia, e é uma maneira de você estar ajudando o próximo. Acho que está tudo muito conectado. Se todo mundo fizer isso, todo mundo tiver nessa energia de transformação, de crescimento, e a transformação acho que diária, todo mundo, né, tem muita coisa para transformar. Se pegar lá quando criança, ver tudo que viveu, aí tentar melhorar aquilo, enfim, depois todo dia, sempre, enfim, várias... provas e expiações, né? Todo mundo tem alguma coisa, ou muitas, para aprender, todos nós. Legal? Então tá bom, vamos agradecer pela discussão que houve em torno desse tema no dia de hoje, que possamos absorver as ideias, os conceitos, que possamos internalizá-los,
que possamos fazê-los parte do nosso dia a dia, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos com isso trabalhar pelo nosso aprimoramento de forma mais efetiva, que possamos estar mais conectados com a espiritualidade e que possamos, Mestre, aproveitar a oportunidade de pegar esse atalho evolutivo que nos foi dado ao entrar nesse corpo. Obrigado à espiritualidade, a Jesus e ao nosso Pai. Que assim seja.